na PA, a gente viu que você pode escrever um termo que represente ou que sirva para calcular qualquer termo da PA. Aqui na PG também, e essa fórmula do termo geral é dada por uma determinada expressão algébrica. Antes de falar como que é esse termo geral, vamos pensar em como que chegaram nesse termo geral? Vamos pensar o seguinte: o primeiro termo da PG é o A1. Isso não muda, é o primeiro termo e acabou. O segundo termo da minha PG é o A2. Mas a gente sabe que para gerar esse segundo termo, o que eu tenho que fazer? Como é uma PG, eu pego o primeiro termo e multiplico pela razão, certo? Vamos lembrar do exemplo do início da aula? 2, 6, 18 e por aí vai. Né? Primeiro termo era 2. Segundo termo, eu peguei o 2 e multipliquei por 3. Deu 6. Ok? Então, para eu achar o A2 de uma PG qualquer, vamos lembrar que a gente aqui está pensando de forma geral, por isso que estão entrando as letras. Eu vou pegar o A1, não importa qual seja a PG, vou pegar o primeiro termo dela e vou multiplicar pela razão Q, ok? Essa é a conta que eu vou fazer, vai ficar essa expressão. Não estou falando nada de número aqui que eu quero chegar num termo geral. Agora, o A3. Como é que eu vou fazer para calcular o A3? Eu vou pegar o A2 e multiplicar pela razão, certo? Só que o A2, eu já dei um jeito de calcular ele. Eu fiz o A1 vezes o Q. Então não preciso escrever o A2 aqui. Eu posso escrever a expressão que eu calculei lá em cima. Então vamos marcar aqui que esse A2 aqui, ó, ele é igual a essa expressão aqui. Então vamos fazer essa substituição. Vamos colocar aqui então A1 vezes Q ao invés do A2. Então eu troquei essa parte que eu circulei aqui de roxo pela outra parte, ok? Vezes o outro Q, opa, vezes o outro Q que está aqui do lado. Então aí a gente lembrando as propriedades lá da potência, né? Quando você multiplica bases iguais, você repete somos expoentes. Então Q vezes Q é a mesma coisa que Q ao quadrado. Então para eu calcular o A3 de uma PG, basta eu fazer o quê? Pegar o A1, multiplicar pela razão duas vezes. É a mesma coisa que multiplicar pela razão ao quadrado. Isso daqui é importante não só para a gente chegar na fórmula do termo geral, tá? Mas podem ter exercícios que essa ideia aqui vai ajudar muito vocês. Vamos para o A4. E aí depois de fazer o A4, a gente tenta achar alguma coisinha aí em comum. O A4 vai ser o quê? Pegar o A3 e multiplicar pela razão Q, certo? Então, o A3 eu acabei de fazer ali em cima. Então, eu vou trocar esse meu A3 aqui agora pela expressão que eu acabei de fazer aqui agora. Vamos fazer essa troca. Vai ficar A1 vezes Q ao quadrado, que é o A3, vezes o outro Q que está ali de fora. De novo, Q ao quadrado vezes Q, basta repetir e somar os expoentes. Vamos sempre lembrar que quando não tem expoente escrito é porque é 1. Então 2 mais 1, 3. Q ao quadrado vezes Q é Q ao cubo. Beleza? Então a gente pode continuar fazendo isso daqui, mas o que eu quero que vocês percebam são dois pontos importantes. Primeiro, como você calcular qualquer termo da PG. É só você pegar o A1 e ir multiplicando pela razão, beleza? Segundo, como que podemos escrever o termo geral, usando essa ideia aqui? Não chega a ser uma demonstração, mas é um pensamento para se chegar nela.
Vamos apagar esses círculos aqui só para não ficar muito risco. Olha agora para o que eu vou estar destacando de verde. O A1 deixa quieto. O A2, eu peguei o próprio A1 e multipliquei por Q elevado a 1, certo? Quando não aparece, o expoente é 1. O A3, certo? Eu achei que ele é, vamos pular aqui para o final da nossa conta, o A1 vezes Q elevado a 2. Olha só, aqui no A2 o Q está elevado a 1, um número a menos. Aqui no A3 o Q está elevado a 2, um número a menos. O A4, marca aqui o 4. Ele, depois da gente ter feito essa conta aqui toda, ficou o A1 vezes Q elevado a 3. Olha que de novo aqui o expoente do Q está sendo um número a menos que o índice aqui do meu termo. O que isso leva a gente a deduzir? Então, que leva a entender que o termo geral AN, né, o termo qualquer, é igual ao A1, que aparece aqui em todas, vezes o Q, também está aparecendo aqui em todas, só que o Q está elevado a um número que é uma unidade menor do que o índice aqui embaixo do A. Só que o índice aqui embaixo do A é N, eu não sei que número é esse. Então, vou ter que escrever uma pequena expressão para indicar um número menor que esse. Como é um a menos, eu vou fazer o quê? Vou colocar o N menos 1. Ok? Então, aí a gente tem o termo geral da nossa PG. O AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? Então, a gente fez todo esse pensamento para se chegar na fórmula do termo geral e a gente poder utilizar ela igual a da PA para identificar qualquer elemento que a gente quiser da PG, para resolver diversas situações envolvendo PG, problemas contextuais, problemas algébricos. A gente vai fazer tudo isso nas próximas aulas, ok? Então vamos deixar aqui aparecer bonitinho aqui em cima para vocês também. Tá aqui o nosso termo geral. E aí agora a gente pode fazer alguns exemplos envolvendo esse termo geral, envolvendo os conceitos de PG que a gente já aprendeu até agora. Bom, então agora a gente vai resolver exemplos, tá? Falando, envolvendo um pouquinho do que a gente já viu até agora com relação a PG. Começando aqui por esse exemplo que é específico do termo geral da PG. Exemplo bem direto ao ponto aí, que é só para praticar. Dê a fórmula do termo geral de cada PG abaixo. Simples. Vamos começar aqui pela letra A. Ou melhor, vamos começar escrevendo aqui em cima como que é o termo geral da PG, para a gente já ir gravando. Termo geral da PG, o AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Beleza? Lembrando que Q é a razão da PG, N é o termo que eu quiser, a posição, A1 é o primeiro termo. Então, agora sim que a gente já tem ali escrito, vamos começar aqui. O primeiro termo da letra A é 2. A gente precisa do A1. A razão, a gente faz aqui uma divisão rápida, 6 dividido por 2, que é igual a 3. Beleza, achei o A1, achei o Q, substitui na fórmula do termo geral. Vai ficar AN igual o A1, que é 2, vezes o Q, que é 3, elevado a N menos 1. Temos aqui, então, o nosso termo geral da letra A. 2 vezes 3 elevado a N menos 1. Fácil, fácil, fácil. Mais fácil, mais rápido do que calcular o termo geral da PA. Vamos aqui para a letra B, o A1 da letra B.
é meio. A razão da letra B. A razão da letra B. Para essa fração aqui, vocês já começam a ficar aterrorizados, né? Aí provavelmente vocês vão pensar, já que eu posso fazer com qualquer dois termos, eu vou dividir o 8 pelo 2, porque 8 dividido por 2 é 4, pronto. Resolvido o problema. Resolvido o problema mesmo. Pode fazer isso, mas aqui eu vou fazer com os dois primeiros, até para tirar dúvida aí de quem tem problema quando entra fração nas contas. Então vamos dividir o 2 por meio. E aí o que a gente faz quando tem divisão com fração? Repete a primeira, que é o 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se era 1 sobre 2, passa a ser 2 sobre 1. Lembrando que 1 aqui embaixo nem precisa escrever. 2 vezes 2, 4. Acabei de falar, não vou escrever 1 aqui embaixo. Razão 4, como a gente já sabia, uma divisão mais simples ainda aqui, fazendo 8 por 2. Só quis fazer a divisão com fração aqui para quem tem dúvidas, porque pode surgir no meio do caminho aí e é bom fazer isso agora. Então, o termo geral, o AN, fica igual o A1, que é meio, vezes a razão, que é 4, elevado a N menos 1. Então, está aí o termo geral da PG da letra B. Também bem simples aí, esse exemplo é bem direto ao ponto, só montar mesmo a expressão, a fórmula aí do termo geral específica de cada uma. Vamos fazer mais um? Então, nesse exemplo aqui agora, eu quero que determine o 10º termo dessa PG. Uma coisa que eu não falei lá na outra é a classificação, né? Vamos classificar, aproveitar e classificar essa daqui, não está pedindo, mas só para a gente praticar. Repara que está menos 3, 9, menos 27, ou seja, ela é uma PG alternada, está variando entre negativo e positivo, tá? Só para a gente reforçar isso daí. Bom, vamos lá. Se eu quero calcular o A10, né, o 10º termo, eu quero calcular então o A10. Vamos lembrar como que é a fórmula do termo geral? AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Sempre repetir fórmula aí, que é a maneira mais fácil de você estar gravando, hein? O A1 é o menos 3. E a razão a gente faz aqui do ladinho no rascunho. 9 dividido por menos 3. Vamos lembrar aí que divisão de sinais diferentes é negativo. 9 dividido por 3 é 3. Então a razão é menos 3. Então fica menos 3 elevado a n menos 1. N é 10. Então 10 menos 1, que é 9. Se quisesse, já podia colocar o 9 ali. E aqui eu tenho menos 3 vezes menos 3 elevado a 9, ok? Então aí a gente pode utilizar algum recurso para calcular essa potência rapidinho, já que é um número alto. Então a gente tem que menos 3 vezes menos 3 elevado a 9 é menos 19.683. Melhorar isso aqui. Sinais iguais na multiplicação, resultado positivo. 3 vezes esse número todo dá 59.049. Esse é o 10º termo da minha PG, beleza? Deixa eu voltar só nesse primeiro exemplo aqui para lembrar um detalhezinho aí que às vezes algumas pessoas se confundem. O termo geral já está montado, tá? Ali no que eu circulei de azul. Não cometam o erro de tentar multiplicar. Você não pode multiplicar aqui o 2 pelo 3. Lembre-se lá de regrinha básica de expressão. O 3 tem um expoente aqui, é uma potência. Primeiro tem que calcular a potência antes da multiplicação. Como aqui
tem uma variável, a gente não sabe o valor do n, não tem como calcular essa potência. Então, por isso que para aqui. Ok? Você não pode fazer 2 vezes 3, 6 elevado a n menos 1. Isso aqui está errado. Ok? Estou só destacando isso porque no nosso segundo exemplo aqui, aqui você poderia multiplicar sem problema nenhum, porque aqui você tem o valor numérico normal e, mais ainda, as bases são iguais. Então, bases iguais, você pode repetir e somar os expoentes, beleza? Então, só para reforçar aí aquele ponto de que você não pode multiplicar enquanto tiver uma potência para ser resolvida. Bom, agora a gente vai resolver um probleminha aí envolvendo PG. É um probleminha um pouco mais elaborado, utiliza os conhecimentos que a gente já viu até agora, exige um pouquinho de interpretação, exige um pouquinho de cálculo algébrico. Vamos lá. Uma dívida, ela deve ser paga em 7 parcelas, de modo que elas constituam termos de uma PG. Sabe-se os valores da terceira e sexta parcelas, e são R$ 144,00, R$ 486,00, respectivamente, estão na ordem. Determinar o valor da primeira parcela e o valor da última parcela. Vamos lá. Eu sei o terceiro e eu sei o sexto. Então, eu sei o A3, que é 144, e eu sei o A6, que é 486. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou escrever a fórmula do termo geral para a terceira e a sexta parcelas. Então, eu vou escrever o termo geral, não é o termo geral não, vou escrever, utilizando a fórmula do termo geral, uma expressão para o A3 e para o A6. Vamos só lembrar, o termo geral é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, vamos substituir o que a gente tem. No lugar do AN, eu vou colocar o A3. O A3 é 144, ok? Igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Como eu coloquei o A3, eu troquei o N por 3. Então, aqui em cima vai ficar 3 menos 1, 2. Beleza? E é o que eu posso fazer por enquanto. Vou fazer a mesma coisa agora utilizando o valor do A6. Então, aqui vai ficar 486 igual ao A1. E aqui em cima, como é n menos 1 e eu estou pegando o A6, 6 menos 1, 5. Tá? Então, eu escrevi, vamos até puxar uma setinha aqui, uma expressão para cada um desses. Beleza? Tudo bem até aqui, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir uma expressão pela outra, tá? Por que eu vou dividir uma expressão pela outra? Porque quando eu fizer essa divisão, dividir a expressão uma pela outra, eu vou cancelar o A1 e vai me sobrar apenas o Q. Aí eu vou conseguir calcular o valor da razão. Sabendo o valor da razão, eu consigo calcular qualquer termo da minha PG. Então, esse é o truque aí da álgebra que a gente vai utilizar. Um outro truque que a gente vai utilizar é que eu vou dividir essa de baixo por essa aqui de cima, só porque esses números aqui são maiores e vai facilitar meus cálculos, mas iria dar no mesmo, tá? Então vai ficar 486 dividido por 144 igual o A1 dividido pelo A1 vezes o Q elevado a 5 dividido pelo Q elevado a 2. Tá vendo que isso que eu fiz, ó, aqui sumiu.
cancelei, cortei. A divisão de números iguais é 1, beleza? E outra coisa, aqui, ó, divisão de bases iguais, o que que a gente faz? Repete a base e diminui os expoentes. Então, vai diminuir ali também. E aqui são números, aí eu divido mesmo. 486 dividido por 144 dá 3,375. Tá um número bonitinho aí, né? Então, não ficou bonita a escrita. Vamos melhorar aqui. 5. Igual, então aqui, subtraindo os expoentes, fica Q ao cubo. Então, para achar o valor da razão, eu preciso calcular a raiz cúbica de 3,375. Bom, não é tão fácil assim calcular essa raiz cúbica, né? Mas eu posso tentar deixar mais fácil se eu botar na forma de fração. 3.375 sobre 1.000. Beleza? E aí eu vejo que, raiz cúbica, a raiz cúbica de 1.000 é 10, certo? 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. E a raiz cúbica de 3.375 é 15, que 15 vezes 15 vezes 15 dá 3.375. Então a gente pode utilizar a razão 15 sobre 10, dá para simplificar, né, por 5. Simplificando por 5 fica 3 sobre 2. Ou você pode utilizar número decimal mesmo, que seria 1,5, tá? Mas aí você vai ter que recorrer mesmo à calculadora se utilizar número decimal, porque vão dar alguns números aí grandes. Vamos usar aqui fração, que fica mais fácil para a gente calcular aqui. E aí como é que eu calculo agora o que eu quero mesmo? Que é a letra A, o valor da primeira parcela. Substituo a razão Q em qualquer uma das duas expressões aqui que eu tinha feito. Tanto faz, tá? Eu vou fazer aqui na primeira que tem números menores. Então, vai ficar 144 igual a 1 vezes 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Beleza? Então, fica 144 igual a 1 vezes 3 sobre 2 ao quadrado é 9 sobre 4. Ok? E aí a gente tem esse número que está multiplicando, passa para cá, dividindo. 144 sobre 9 sobre 4 igual ao A1. Olha aí a divisão entre frações. Vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Lembrando que todo esse cálculo que eu estou fazendo, você poderia fazer também, ao invés de usar 3 sobre 2, usar 1,5. E aí você poderia estar utilizando também a calculadora para fazer os cálculos de forma mais rápida. Aqui eu estou fazendo de uma forma mais no papel, digamos assim. 144 vezes 4 sobre 9, aqui 144 e 9 eu posso simplificar por 9. Ó, 9 dividido por 9 é 1. E aqui 144 dividido por 9 vai dar 16. Então, ó, tá vendo? Você trabalha com números menores e não precisa ficar recorrendo muito aí a contas mais trabalhosas. 16 vezes 4, melhorar aqui esse A, né? 4 vezes 6, 24 vão 2, 4 vezes 1, 4, então R$ 64 é a primeira parcela que ele irá pagar aí dessa dívida. Vou destacar aqui então, temos aí a primeira parcela, só que ele também quer saber o valor da última parcela, ou seja, quer saber o resultado do A7. Então a gente tem que calcular a letra B. Então eu vou apagar essa primeira parte aí, onde a gente achou o valor da razão, para poder calcular a letra B e fazer o A7.
Então aqui agora a letra B para calcular o A7, que vai ser mais rápido, basta fazer o A1, que é 64, vezes Q, que a gente já calculou, que é 3 sobre 2, elevado a 7 menos 1. Vamos botar já aqui que 7 menos 1 é 6, né? Poupar tempo. Então, nosso A7 vai ser igual a 64 vezes 729, embaixo 2 elevado a 6, 64. E olha só que maravilha, 64 corta com 64, então o A7 é igual a 729 reais. Tá aí o valor da última parcela que ele queria, o A7 dessa PG. Tá? Lembrando que a B está aqui antes da A, porque a gente tinha feito uma conta antes e não deu espaço para tudo. Então, com esse exemplo, a gente termina toda essa primeira leva aí de PG. A gente viu a introdução, já viu classificação, já viu termo geral, já fez exemplo simples, já fizemos exemplo aí mais elaborado como esse, beleza? Então, nas próximas aulas a gente vai falar ainda da soma dos termos da PG, que é o que está faltando, e resolver mais algumas questões aí, mais alguns problemas de PG.